Irmãos, desde muito pequeno eu aprendi uma lição muito importante para a minha vida. A lição que eu aprendi é que Cristo ama as criancinhas. Talvez você tenha aprendido como este corinho que diz: Cristo ama a criancinha do Brasil e do Japão. Não importa se é esquimó ou um índio nu, não importa, Deus ama as criancinhas como elas são. E de fato estamos diante de um texto aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 19, dos versículos 13 ao 15, que mostra realmente o quanto Cristo ama as criancinhas. Porque depois de ter falado sobre a importância do casamento, da família, trouxeram para Jesus algumas crianças, provavelmente os seus pais. Traz a ideia de crianças que precisavam ser carregadas nos braços, crianças pequenas. Trouxeram para que Jesus pudesse impor a mão sobre elas, pudesse abençoá-las. Mas olhando para o texto, nós vimos que os discípulos não aceitaram muito bem isso. Eles repreendiam os pais, como quem diz: tirem essas crianças daqui, elas estão atrapalhando o mestre. Então Jesus, se virando para os seus discípulos e repreendendo a atitude dos seus discípulos, ou reprovando a atitude dos seus discípulos, ele disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então Jesus impôs a mão sobre aquelas crianças, as abençoou e depois se retirou daquele local. É bem interessante olhar para esse texto e ver o carinho e o amor que Jesus Cristo tinha por aquelas crianças. E é até interessante notar que esse momento veio logo após Jesus ter ensinado sobre a importância do casamento, um homem e uma mulher. É interessante porque as crianças são a herança do Senhor, são uma bênção, não uma maldição. São um privilégio, não é para todos. Por isso a palavra de Deus diz que as crianças são uma dádiva de Deus. E feliz é o homem que enche delas a sua aljava. A aljava é o lugar onde bota as flechas, e um arqueiro não deveria sair para a guerra apenas com uma flecha. Ia adiantar para quê? Para nada. Então é claro que usou a figura, como é bom que tenhamos filhos e temos muitos filhos. É verdade que na atual conjectura, muitos preferem não ter muitos, não são tão corajosos quanto o irmão Manuel. 7. A irmã Esther, conta aí quantos? 7 também. Estavam lá, para ele os dois no início dessa igreja, preparando o futuro da igreja, cada um produzindo os seus. O irmão Manuel fazia um, a irmã Esther ia lá e competia. Então foi indo assim. Eu nem sei qual foi o primeiro, eu estou brincando com os dois, graças a Deus estão aqui. Mas filho é uma dádiva, é um presente que Deus nos dá. E Jesus trata de fato as crianças com esse carinho. Como eu disse, é interessante este assunto das crianças surgir logo após o assunto do casamento, porque parece uma sequência natural. É de um casamento que surgem as crianças. A criança é um fruto natural do casamento, o resultado natural de um casamento. São fruto do amor e não do ódio. Pelo menos deveria ser assim, ou deveríamos reconhecer esse fato, que as crianças são fruto de um ato de amor e não de um ato de ódio, num relacionamento natural entre duas pessoas. Mas o texto aqui nos mostra que depois de tratar do casamento, alguns pais trouxeram as suas crianças. E qual era o desejo desses pais? Que seus filhos fossem abençoados. E esse é um desejo natural de todo pai. Todo pai deseja no fundo que os seus filhos sejam uma bênção. Imagina o orgulho do pai dizendo: meu filho é uma bênção. Como eu sou abençoado com os filhos que eu tenho. Que sejam não apenas uma bênção, mas que sejam também abençoados por Deus. E esses pais reconheciam isso, que a verdadeira bênção vem de Deus, vinha da pessoa de Jesus Cristo. E embora aqui algumas pessoas
Foquem a atenção na atitude dos discípulos. O que merece destaque nesse texto é a atitude dos pais, porque eles nos ensinam que se queremos ter filhos que são uma bênção, que são abençoados por Deus, que têm uma vida abençoada por Deus, precisamos ter a atitude que eles tiveram. Qual foi a primeira atitude? Levá-los a Jesus Cristo. Levá-los a Jesus Cristo. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Mas a atitude dos pais merece esse destaque. Apesar da atitude negativa dos discípulos de repreenderem os pais, de reprovarem aquela atitude de querer afastar as crianças, Jesus Cristo reconheceu que a atitude era preciosa, era importante. Deixai ver a mim os pequeninos. Se queremos ver as crianças sendo uma bênção e considerar as crianças nas nossas vidas, não apenas nossos filhos, mas todas as crianças como Cristo as tratava, precisamos ter a atitude destes pais, levá-las até Cristo, desde cedo. Nota, é importante frisar isso. O texto mostra que elas foram trazidas, provavelmente nos braços. Dizem alguns que talvez ali entre a idade de 1 e 2 anos, entre 1 e 2 anos de idade, ainda muito novo. O que nos faz entender que é importante que desde cedo a gente leve os nossos filhos até Cristo, a conhecer a Cristo. Precisamos permitir que nossos filhos se aproximem de Cristo e saibam quem Ele é. Saibam quem Ele é. Os fariseus tinham muitos atritos com Cristo porque eles não sabiam quem era Jesus Cristo. Se vocês me conhecessem, ou como ele disse àquela mulher samaritana, e se você soubesse quem é que te pede água, você me pediria e eu te daria água da vida, água viva. Os fariseus não conheciam, a mulher samaritana não o conhecia, mas nossos filhos precisam conhecer. E é nesse ponto que precisamos levar nossos filhos a conhecer a Cristo desde cedo, desde muito cedo. Levá-los a se aproximar de Cristo, porque até o cristianismo, a nossa vida cristã, é retratado na palavra de Deus como crianças recém-nascidas que desejam o genuíno leite espiritual, o único capaz de dar crescimento, levar um crescimento saudável. Então, se queremos crescer na presença de Deus de forma saudável, e se desejamos que nossos filhos cresçam de forma saudável e de forma abençoada por Deus, precisamos levá-los a Cristo. Ou não só os nossos filhos, mas levar as crianças a Cristo. Deixai vir a mim os pequeninos, disse Jesus Cristo. Não os embaraceis. Então precisamos levar os pequeninos desde muito cedo a conhecer a Cristo. É triste que muitos de nós, ao invés de perceber o valor que a criança tem, o amor que Cristo tem pelas crianças, preferem enxergar as crianças como um estorvo, como um obstáculo, como uma maldição, como algo que atrapalha. E muitos de nós têm atitudes semelhantes à dos discípulos. Sai daqui, menino, não atrapalhe o mestre. Quando deveríamos ter a atitude destes pais, levá-las a Cristo, ou o amor que Cristo teve para com elas. Deixai vir a mim os pequeninos, tragam as crianças até mim. Tragam as crianças até mim. As crianças precisam conhecer a Cristo, como nós também precisamos. 1 Pedro capítulo 2, como eu disse, a palavra de Deus usa as crianças como uma figura do crescimento cristão, de um crescimento saudável.
Assim como a criança deseja o leite, nós precisamos ter desejo pela palavra de Deus, e é a palavra de Deus que nos trará um crescimento saudável na presença do Senhor. E se vai trazer crescimento para as nossas vidas, também trará crescimento para quem? Para a vida das crianças. Então não as embaraceis, tragam as crianças. Precisamos levá-las até Cristo. Acharam aí 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Eu vou fazer uma pausa, só para fazer uma comparação deste texto com aquilo que nós aprendemos em Mateus 18. Se alguém quiser ser grande no reino dos céus, seja igual a uma criança. Livre de quê? De maldade, de engano, de hipocrisia, de inveja. São atitudes naturais de uma criança. Quando a criança está desapontada, dá para ver aonde? No rosto. Quando ela está aborrecida também. Feliz nem se fala. E assim deveríamos ser também nós, como crianças, mas desejando o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, uma vida abençoada por Deus. E é o mesmo leite espiritual que deve ser dado para as crianças, para os pequeninos. Deixem vir a Jesus Cristo. Ele é o pão que veio dos céus, Ele é a água da vida, Ele é tudo aquilo que as crianças necessitam. Então leve até Jesus Cristo. Continuando o texto: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Chegando-vos para Ele, tragam. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então deixe as crianças virem, leve as crianças até Cristo. É necessário. Se nós entendemos que Cristo é o único que pode abençoar a vida dos nossos filhos, se nós entendemos que Cristo é o único que pode garantir a salvação, então leve os seus filhos, leve os pequeninos para Cristo. Permita que as crianças se aproximem, permita que as crianças conheçam o nosso Salvador e cresçam no conhecimento de Cristo. Ele sim é a pedra viva que foi rejeitada pelos homens, mas para com Deus é eleita e preciosa. Assim como nós, como pedras que vivem, somos edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então precisamos sim levar as crianças a Cristo, como aqueles pais com muita sabedoria perceberam que para ter filhos que são uma bênção e que são abençoados por Deus, seria de fato necessário levá-los até Cristo. Eles precisam conhecer o Mestre, eles precisam conhecer e amar a Deus, e isso começa levando-os até Cristo desde cedo. Não deixe para quando o seu filho for adulto, não deixe para depois da puberdade, quando passar a parte rebelde da adolescência, não, desde cedo, leve o seu filho para conhecer a verdade. Deuteronômio capítulo 6, lá está a instrução de Deus para o povo de Israel: quando vocês entrarem na terra e vocês estiverem se multiplicando na terra, nessa terra boa que Deus lhes deu, que emana leite e mel, então não esqueçam de fazer a coisa certa. Qual era a coisa certa? Ensinar seus filhos, desde cedo e todo o tempo, a cada momento, em todo lugar. Deuteronômio capítulo 6,
Versículo 4 diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E o que você vai fazer com elas? Se você ama de fato a Deus, vai enxergar o quanto esse Deus também é importante para os seus filhos. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Muitas vezes tomamos até o tempo à noite, alguns pais, contando historinhas para os nossos filhos. Contamos diversas histórias. Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, os 3 porquinhos, que mais? Eu sei que há tantas fábulas, e nós lemos tantas histórias e diversas histórias, só esquecemos de contar a história mais importante para a vida dos nossos filhos, aquela que revela a grandeza de Deus, que mostra Jesus Cristo e o amor que Ele tem por cada uma das criancinhas, dos pequeninos. O mais importante nós deixamos de lado. Então, se você deseja que seu filho seja uma bênção e tenha uma vida abençoada por Deus, siga o exemplo destes pais, leve-os até Cristo, desde cedo, e faça todo esforço para mantê-los na presença de Cristo, porque, para nossa tristeza, há pais que preferem dar tudo para seus filhos, só esquecem de dar aquilo que importa. Lamentavelmente, levam seus filhos para todos os lugares, e alguns até tratam como se fosse um castigo, e é um castigo mesmo, só não percebem o mal que estão fazendo, deixar os seus filhos em casa. Quando uma jovem, quando saía de porta em porta procurando as crianças, ou chamando as crianças para vir à escola dominical, vi muitos pais dizerem para os seus filhos: só de castigo hoje você não vai para a igreja. Só de castigo hoje você não vai para a igreja. Só não percebem que o castigo não é só para os seus filhos, é para quem? Para eles. E foi de fato. Ver muitas dessas crianças seguirem caminhos tortuosos. Mas louvado seja Deus, porque muitas dessas crianças que vinham à igreja e foram levadas à igreja desde pequeno, jamais se esqueceram quão grande é o amor de Deus. E é bom aqui e acolá encontrar uma que está servindo a Deus e ama a Deus de todo o coração. Faz a gente perceber que de fato no Senhor o nosso trabalho não é vão. Então, meu querido, não perca tempo. Se você sabe o quanto Cristo ama as crianças, se você compreende o que nós acabamos de ler em Mateus capítulo 19, você vai agir exatamente assim, vai levá-las a Jesus Cristo, para que elas possam ser uma bênção e possam ter uma vida abençoada. Mas se você deseja que as crianças sejam uma bênção e tenham uma vida abençoada, não apenas leve as crianças até Cristo, mostre para essas crianças o quanto Cristo é importante para as suas vidas, porque foi o que esses pais estavam fazendo, de forma indireta. Estes pais estavam mostrando para os seus próprios filhos o quanto Jesus Cristo era importante para as suas vidas. Voltando a ler mais uma vez o versículo 13 e 14, diz assim: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Desde cedo, leve as crianças a Jesus Cristo,
Desde cedo, mostre para essas crianças o quanto Cristo é importante para as suas vidas. Sem Cristo, elas jamais terão uma vida abençoada por Deus. Jamais. Porque longe de Deus nós não encontramos bênção alguma, apenas encontramos a maldição de uma vida sem esperança, uma vida sem segurança, uma vida baseada nos valores deste mundo que passa, bem como a sua concupiscência passa. Isso é falando dos desejos. As crianças têm muitos desejos, como num seriado infantil, fugiu o nome do seriado, me lembra? Que monstro te mordeu? Quando a criança foi infectada pelo monstro do quero-quero. Eu quero um brinquedo, eu quero o mais caro, eu quero mais aquilo, e tudo ela desejava. As nossas crianças também têm muitos desejos. E às vezes tentando corrigir um erro do passado, porque nós não tivemos tudo que gostaríamos de ter, nós queremos dar para as crianças tudo aquilo que ela deseja. Só não ensinamos que além dos desejos ela tem algo que ela necessita, não apenas devia desejar, mas necessita: Jesus Cristo. Aquilo que realmente importa para a vida das nossas crianças, nós deixamos de dar. Damos um carrinho novo, damos um videogame, um computador, um notebook, um tablet, um celular. Mostramos para as crianças, sem perceber, que essas coisas são valiosas. Não vale nada. Gastamos uma fortuna com uma simples queda. O que acontece? Quebra, já era, fica ultrapassado. E aí logo seu filho está pedindo novo, porque esse modelo que ele tem já não serve mais. Só esquecemos de ensinar aquilo que realmente importa para os nossos filhos. Só deixamos de mostrar que Cristo é o que realmente importa para a vida deles. O texto aqui nos mostra que esses pais tiveram essa atitude de não apenas levar seus filhos para Cristo, mas mostrar para os seus filhos o quanto Cristo era importante para as suas vidas, porque sem Cristo jamais seriam abençoados. E nós não estamos falando de levar as crianças para Cristo como se criou aquela tradição de nasce uma criança, leva para ser apresentada na igreja, e os pais acham que isso é levá-las para Cristo, para que tenha uma vida abençoada. Meus queridos, não abençoa. Às vezes até é uma maldição, porque o pai cria a ilusão de que só porque apresentou na igreja, pronto, a partir de agora o filho já é uma bênção, já foi abençoado por Deus. Não. Se você não fizer sua tarefa em casa, levando essa criança para Cristo todos os dias, se você não fizer a sua tarefa em casa, mostrando para o seu filho o quanto Cristo é importante para a sua vida, só apresentar na igreja ou batizar, como alguns fazem, não serve de nada. Seu filho vai continuar sendo um pagão e vai morrer pagão. Uma expressão muito comum no interior. As pessoas têm essa preocupação de apresentar os filhos na igreja, batizar, para que não morra pagão. Mas se você não mostrar para o seu filho desde cedo a importância de Cristo para as suas vidas, é exatamente assim que ele vai morrer, sem conhecer a Cristo, sem ter uma vida abençoada por Cristo, porque todas as bênçãos em nossas vidas procedem da pessoa de Jesus Cristo. Efésios, um texto que eu gosto muito de utilizar, Efésios capítulo 1, a partir do verso 3, diz que toda bênção que Deus tem derramado sobre as nossas vidas vem por meio de Jesus Cristo.
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual, não bênção material, mas espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. A palavra de Deus em muitas ocasiões diz exatamente isso, que se nós buscarmos de todo o nosso coração, Ele será para nós como Pai, e nós seremos para Ele como filhos, e Ele promete para o seu povo, que será não apenas o nosso Pai, mas também o Pai para os nossos filhos, e para os nossos netos, se nós os ensinarmos o caminho certo. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ela não se desviará dele. Com essas palavras não está dizendo que a salvação do seu filho está garantida se você ensinar a importância de Cristo, mas certamente se você ensinar a importância de Cristo para a vida do seu filho, ele vai levar esse ensino ao longo de toda a sua vida, e não vai se desviar dessa certeza do quanto Cristo é importante para ele. Ele pode não aceitar, mas vai estar aqui, e vai estar aqui, a certeza de que Cristo é importante para a sua vida, para ter uma vida abençoada, para ter a vida eterna, porque sem Cristo seu filho jamais terá a vida eterna. Na verdade, sem Cristo seu filho jamais verá o reino dos céus. Jesus Cristo diz: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. O reino dos céus também é para as crianças, não é só para os adultos, também é para as crianças. E é por isso que você precisa mostrar para as crianças o quanto Cristo é importante para as suas vidas, desde cedo. Começa ensinando, começa mostrando. João 3,16, esse versículo maravilhoso que todos nós conhecemos de cor, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Não exclui do amor de Deus as crianças, pelo contrário, inclui. Quando diz porque Deus amou ao mundo, Ele está incluindo as crianças. O amor de Deus, a salvação de Deus, a vida eterna, o reino dos céus, é um presente que Deus oferece para todos, inclusive para as crianças. Porque, como bem afirmou Jesus Cristo em João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então mostre para o seu filho o quanto é importante aquilo que você tem feito levando o seu filho a Cristo, e aquilo que você tem feito procurando mostrar para o seu filho o quanto Cristo é importante para a sua vida. Você deseja mesmo ter um filho que é uma bênção e que é abençoado por Deus? Ou você deseja ver as crianças sendo uma bênção, não uma maldição, mesmo que não seja seu filho, sendo uma bênção e sendo abençoado por Deus? Então não apenas leve as crianças até Cristo, mostre o quanto Cristo é importante para as suas vidas, e deixe Cristo tocar suas vidas. Mateus 19, versículo 15, depois que Jesus Cristo disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Tendo-lhe imposto as mãos, retirou-se dali. Impondo as mãos, tocando em cada uma daquelas crianças, Jesus Cristo as abençoou. E é claro que a ideia
deixar Cristo tocar suas vidas, não de forma literal, mas de forma figurada, nos traz a ideia de que precisamos permitir que nossos filhos, que cada criança tenha a experiência de um relacionamento pessoal com Cristo, andando com Cristo, vivendo com Cristo. E sem dúvida esse é o papel dos pais, na educação de seus filhos. Não é à toa que nesse texto foram os pais que deram esse exemplo, porque lá em Efésios capítulo 6, versículo 4 diz que esse é o papel do pai, especialmente de um pai crente, salvo em Jesus Cristo, que conhece a verdade. Efésios 6, versículo 4 diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. É um grande erro, e é exatamente o que vamos produzir no coração das crianças e de nossos filhos, se formos nós aqueles que estão criando barreiras para que eles se aproximem de Deus. Nós vamos produzir a ira no coração de nossos filhos, porque o primeiro a dar mau exemplo fomos nós. E se você já teve uma atitude como essa, semelhante a essa com as crianças que se aproximam, tratando-as como se fosse realmente algo indesejado, então está na hora de você rever os seus conceitos, porque é muito provável que você tenha produzido no coração dessa criança este sentimento de ira, de desgosto, de imaginar que nem na casa de Deus havia alguém que a amasse. Porque falta para as crianças lá fora o amor, falta para as crianças lá fora conhecer o amor de Deus, a palavra de Deus, conhecer a Cristo. Elas não sabem o que é isso, elas vivem em lares destruídos, cheios de conflitos, o pai que odeia a mãe que odeia o pai, onde todos se odeiam, não têm contato com os parentes e vivem destilando o ódio. Elas precisam encontrar em nossas vidas, e precisamos permitir que através de nossas vidas elas possam ser tocadas por Cristo, para que sejam realmente abençoadas por Deus. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ensina a criança, e esse ensino começa dentro de nossa casa, com os nossos filhos, depois com os filhos dos outros ao nosso redor. Não, você não vai tomar ou agir como o Estado, querendo tomar para si a criação dos filhos dos outros. Não é isso, nem é esse o seu papel. Se você puder, ensine aos pais o quanto é importante eles amarem a Cristo, para que seus filhos se tornem uma bênção e abençoados por Deus. Mas aquilo que depender de você, leve essas crianças a Cristo, mostre a importância de Cristo para as suas vidas, e deixe Cristo tocá-las através da sua vida. Seja você uma extensão do amor de Deus na vida dessas crianças. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 12 traz um pensamento semelhante a esse que nós encontramos aqui em Efésios capítulo 6. A partir do versículo 12 diz que fala sobre a conduta do cristão, e diz assim, Colossenses capítulo 3, versículo 12: revesti-vos, significa que nos despimos de tudo aquilo que não servia, de toda aquela roupa suja, do trapo de imundícia que carregávamos conosco, e agora estamos substituindo aquilo que não prestava por algo bom que procede de Deus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de quê? De ternos afetos,
de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. É isso que as crianças precisam ver em nossas vidas. O amor de Deus, o afeto que vem de Deus, que se manifesta de forma misericordiosa, com muita bondade, com humildade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai vós. Está descrevendo as atitudes que precisam ser vistas em nossos lares, que precisam ser vistas em nossas vidas, e que através dessas atitudes a vida de outros será tocada por Cristo. Acima de tudo isto, de cada uma dessas atitudes, versículo 14: porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, ao qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Que a paz de Cristo possa reinar na sua vida, e essa paz, como um juiz, possa mostrar que você está caminhando na direção certa, sem peso na consciência, fazendo a coisa certa para aproximar os pequeninos da fonte genuína do amor, Jesus Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazendo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. E depois de dar essas orientações das atitudes que devem estar presentes em nossas vidas, é que ele menciona a família. Esposas, diante dessas atitudes que foram mencionadas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Não é porque você é inferior, não, foi porque Deus determinou. Não é uma ideia machista, é um padrão e princípio estabelecido pelo Criador, para que haja harmonia dentro da sua casa. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Aí eu preciso corrigir algo que mencionei em algumas semanas atrás, quando eu disse que nos obstáculos que nos impedem de alcançar a grandeza, eu enfatizei que as mulheres têm esse mal de guardar amargura no coração, e aí fui repreendido em casa, ou no caminho para casa. Os homens também, e é verdade. A Bíblia diz que os homens não devem tratar as mulheres com amargura, com grosseria, ou com mágoa dentro do seu coração. Livre-se disso. Filhos, em tudo obedecer a vossos pais, pois fazê-lo é agradável diante do Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados. E o que mais irrita é ver pais que querem ensinar para os filhos aquilo que eles não vivem e não praticam. O triste é ver crente querendo ensinar para as crianças o quanto Cristo é importante para as suas vidas, se nem mostram na vida deles o quanto é importante para eles mesmos. Deixe Cristo tocar suas vidas. Deixe Cristo fazer isso através de você, permitindo que as crianças se aproximem de Cristo e tenham um relacionamento pessoal com Cristo a partir da sua própria casa, ou a partir do seu lar, que o seu lar seja um lugar onde as crianças que não conhecem a Cristo, mesmo que não sejam seus filhos, possam conhecer. O que nós percebemos nesse texto do Evangelho de Mateus 19 é que Jesus amava as crianças. Jesus desejava abençoar a vida dessas crianças e garantir para elas o reino dos céus, a vida eterna. Mas lá estavam os discípulos servindo de embaraço, de tropeço, impedindo as crianças de se aproximarem de Jesus Cristo. Então, nas palavras de Cristo: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim,
porque dos tais é o reino dos céus. Meu querido irmão, se você entende o quanto cada criança é importante para Jesus Cristo, o quanto Ele as ama e deseja abençoar suas vidas, garantindo o reino dos céus, então não as embaraceis. Não seja você uma pedra de tropeço. Pelo contrário, siga o exemplo desses pais, leve-as até Jesus Cristo, mostre o quanto Cristo é importante para as suas vidas e deixe Cristo tocar suas vidas através de você. E eu tenho certeza que aí sim nós vamos colher, através dessas atitudes, crianças, vidas que são uma bênção e que são abençoadas por Deus. Que Deus nos abençoe.